Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa sexta aula, né? Na verdade, de vocês. Opa, já tem vários bom dias aqui. Então, como vocês estão vendo, eu não sou o professor Felipe. Estou substituindo ele, não sei, não tem muitas informações do que aconteceu, tá? Não sei se ele passou alguma coisa para vocês. Estou substituindo na aula de hoje, tá? Não, as outras aulas eu não sei o que vai acontecer. Mas assim, pessoal, ele mesmo que elaborou esses slides, então a gente vai tentar dar uma continuidade, né, na disciplina, tá bom? Inclusive com os exercícios dele, assim por diante. A gente tem visto então vigas isostáticas, né? E na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco de treliças compostas, tá? Que é a nossa seção 2.2 do livro, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês por favor fiquem à vontade, podem ir perguntando. A aula, ela é importante essa participação, né? Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que não entendeu, mesmo que sejam conceitos anteriores. Como foi o Felipe que vem ensinando vocês, né? Talvez alguma coisinha eu acabe falando diferente, né? Cada professor tem um viés, um jeito de ensinar, mas assim, a gente vai ajustando as coisas conforme for, né? E eu também já dei várias vezes essa disciplina, disciplina de estruturas isostáticas, dou hiperestáticas, então creio que posso ajudá-los da mesma maneira como o Felipe tem ajudado. Na última aula, então vocês viram a composição da treliça, né? Uma treliça ela sempre vai formar triângulos, né? Então eu preciso formar triângulos. Eu sempre tenho uma barra e tenho nós, as conexões, e a tendência é que esses nós fiquem comprimidos ou tracionados em função desse formato. Então, se eu tiver um formato em que não seja possível traduzir em efeitos de compressão e tração, nós não estamos com uma treliça, estamos com um quadro, né? Não dá para levantar mais? Então daí você fica com um quadro, né? Deixa eu desenhar aqui rapidinho para vocês. Mas isso aí vocês já viram, né? Então quando você aplica uma força aqui, o que acontece? Isso aqui vem e se desloca para cá. Então isso não é uma treliça. Para ser uma treliça eu precisava de um travamento aqui na diagonal, porque daí a força vem para cá por compressão e traciona essa barra, né? Empurra o nó empurra a barra empurra o outro nó, que puxa essa na diagonal e gera uma força aqui de tração, beleza? Então eu preciso formar esse conjunto aqui de triângulos. Se vocês pararem para observar, na lei geral, eu vou sempre ter então uma barra, tenho dois nós, uma barra, dois nós, uma barra, dois nós, né? Cada 3 barras eu tenho que ter 3 nós, porque eles vão se juntando. Tá? E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras, né? A gente tem 4 nós. Então, existe uma regra geral para a gente estabelecer isso. Então, a gente pode dividir a treliça isostática como treliça do tipo 1, 2 e 3, né? A treliça do tipo 2 é uma conexão, né? É uma junção de duas treliças. Então, você tem
duas treliças simples e uma barra de ligação. Seus esforços podem ser calculados pelo método de Ritter, mas também pode ser feito pelo equilíbrio dos nós, dá no mesmo problema, tá? O método de Ritter, ou método das seções, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha treliça e vou imaginar ela sem um dos lados, né? Eu corto a treliça e esqueço um dos lados. Então, aqui eu tenho um corte, tá vendo? Eu estou imaginando daí a força que chega aqui, a força que chega aqui, né? E eu então estabilizo meia treliça ou um trecho de treliça, tá? Então eu faço um corte das barras, imagino os esforços de compressão que saem ali nas barras, tá? Agora, qual que é a ideia? Utilizar um método de Ritter para resolver alguns trechos da estrutura e posteriormente você ir estabelecendo o equilíbrio de cada nó para resolver o restante das barras, né? Uma vez que você estabeleceu o valor do esforço agindo aqui na barra de união, GF, você consegue resolver o restante da treliça, né? Treliças do tipo 3 são parecidas às treliças do tipo 1, formadas também por treliças simples, mas para determinação de esforços internos, a gente acaba tendo que dividir ela em treliças secundárias e treliças principais. Então a gente tem uma formação, na verdade, de treliças, ok? O efeito proveniente das treliças secundárias são transferidos às conexões que unem os nós. Para resolver esse tipo de treliça, podemos utilizar o método de Ritter ou dos nós. Então a ideia é que, por exemplo, eu estou trocando essa barra aqui, ó, por um conjunto de barras, por uma outra treliça. Então aqui eu tenho um efeito de compressão, 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 tração aqui. E na realidade vai ter que ser o mesmo efeito que eu teria nessa treliça principal. O que que muda, professor? Não muda nada na realidade. Eu posso resolver isso aqui da maneira que eu a julgar, né, mais conveniente, desde que a minha treliça continue estável. Posso resolver pelo método dos nós? Posso. Posso fazer a seção de Ritter? Posso. A única coisa que eu preciso avaliar é que eu tenho uma treliça que ela é secundária, né? E eu tenho algumas barras da treliça, na verdade, que são substituídas por outras treliças. Então, eu preciso resolver o comportamento local e o comportamento global da minha treliça. Método de Ritter para treliças compostas. Também conhecido como método das seções, esse método permite calcular os esforços internos das barras de forma direta. Então, consigo na hora obter o esforço de uma determinada barra. Ele é muito utilizado quando a gente deseja conhecer os esforços internos de algumas barras da treliça e não de todas as barras. Seu procedimento consiste em determinar os esforços internos reativos e em seguida seccionar a treliça em duas partes, passando passando a seção pela barra de interesse e no máximo mais duas. Então devemos seccionar até 3 barras, porque se você seccionar mais que 3, você não consegue calcular, tá? De forma que não sejam concorrentes nem paralelas. Na próxima fase, assume-se que as barras seccionadas são vetores de força, cujos valores são determinados pelas equações de equilíbrio. Vamos mostrar uma coisa aqui no quadro antes de eu resolver o exercício, tá bom? Pessoal, vocês estão acompanhando? Não enviaram mais perguntas? Pessoal, calma, eu estou olhando o chat sim. O Felipe falou, na verdade, para mim que estava no final da sessão 2.3. 2.2. A gente vai entrar na 2.3 também. Relaxem, tá bom? Deixa eu até conferir o e-mail aqui.
O método de Henneberg, vocês já viram? Ah, pessoal, é isso mesmo. Depois desse exercício, a gente entra na sessão 3. Calmem aí, tá? Vocês estão me deixando, parece que eu fiz cagado, mas não fiz. Tá certo mesmo. Acabei de conferir aqui, tá? No e-mail ele falou realmente que ele ia deixar um exercício da 2 para depois a gente entrar na 3. Então, hoje tem Henneberg, a gente vai entrar nas sessões complexas, tá bom? Se acalme, tá bom? Vocês passaram para mim, eu fiquei até nervoso agora. Falei, nossa, será que eu tô dando aula que os meninos já viram? Bom, o que eu ia falar? Já me esqueci, ó. Ah, tá, da treliça do método de Ritter, né? Bom, vocês já viram, é até mais fácil, então. Pessoal, esse método é muito legal. Porque, por exemplo, você tem lá uma treliça que está vencendo um vão lá, muito comum, treliça metálica, né? Lanços paralelos aqui, ó. Vencendo um vão lá, sei lá, de cobertura, né? 10 metros, por exemplo. Apoiado aqui nos pilares de concreto. Então, é tipo uma estrutura simples, né? Que você precisaria calcular todos os nós. Mas você consegue resolver essa treliça aqui e dimensionar ela rapidamente por uma viga de substituição. Imagina que é uma viga, né? Biapoiada, beleza. Você tem aqui o momento. Quanto que era o momento aqui, né? Em vigas biapoiadas? Era o quadrado sobre 8. Então, se você achar logo que era o quadrado sobre 8, você faz um corte na seção. Você vai ficar com uma treliça assim, ok? Né? Com um apoio aqui. E aqui é QL sobre 2. E aí você já tem aqui os esforços, né? E o seu momento. Então você consegue achar bem fácil o momento aqui. O esforço axial, basta pegar esse momento, né? Dividir por esse braço. Você tem o esforço aqui de compressão e de tração em cada barra. Esse esforço de compressão e tração, aí já é o esforço máximo da treliça, né? Porque no meio do vão eu tenho um esforço maior. Você já consegue, de cara, então, chegar no resultado dela. Tá bom? Pessoal, eu vou passar, então, o exercício que a gente tem para resolver. E aí a gente já entra nas treliças complexas, que eu sei que vocês estão loucos. Agora eu tô brincando, né, com vocês. Pra gente resolver uma coisa mais difícil, né, que uma trelicinha. Tá? Então a gente tem esse exercício aqui. Se eu não me engano, esse exercício é no livro de vocês, né? Uma treliça simples aqui, né? Opa! É isso? Deixa eu pôr as forças. O Felipe costuma fazer no quadro ou ele já vai resolvendo no slide? Por causa do tempo, né, essas aulas são bem mais curtas, então... desculpa, essas aulas são curtas, né? Então é complicado às vezes. Mas eu vou começar no quadro, se eu ver que o tempo está apertando, eu vou para o slide, tá bom, meus queridos? Qual que era o apoio aqui
fixo. É o primeiro. Bom, gente, primeira coisa quando você vai resolver uma estrutura, você olha para ela e conversa com ela, né? Oi, estrutura, tudo bem? Como você está? E ela vai começar a falar as coisas para você. Então, ó, aqui eu tenho um bom carregamento para cá e um bom momento para cá. Então já começa a perceber que existe essa tendência aqui de olhar o carregamento. A estrutura ela é simétrica, né? Então existe uma tendência. Então essa reação de apoio é maior que essa. Na verdade, provavelmente essa reação ela vai ficar para baixo. Ok? Porque eu vou precisar de um momento aqui para estabilizar. Existe a tendência de rotacionar para cá, a minha reação precisa estabilizar isso, né? Então vamos em frente. Vamos aplicar aqui, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? Vai ser igual a zero. Vou adotar esse sentido aqui como sendo o positivo. Então fica aqui mais VB, coloca o alfinete, né? Coloca o alfinete, ó, VB, tenta rotacionar para cá, VB vezes 8, menos aí 10 vezes 6, 10 vezes 4. E esse 10 está para cá, então vezes essa altura, né? Que é 1,5. Então aqui, 60, 40, 15. 60 com 40 é 100, então menos 115. Daí que VB é 115 dividido por 8, que eu não faço a menor ideia quanto é. Tem que fazer a conta no calculador. Legal, cara. Não, mas dá pra fazer no quadro sim, dá tempo. Vocês só me avisam se vocês não estiverem acompanhando, por favor? Bom dia. (14,43). 14,375. Desculpe. Tá? Então aqui tem uma reação de 14,375. Ó, pessoal, aí vamos dar uma olhada aí, né? Se eu tenho 20 kN para baixo e 14 para cima, não vai inverter. Por que não vai inverter? Porque vai sobrar uns 6 kN aqui. Então, essa reação ela vai ficar para cima. Tem uma tendência de momento, mas o esforço gravitacional ainda é o predominante. Beleza? Foi isso que eu falei. Beleza, 14,375. Tá? Vamos então agora calcular o nosso HA. Quanto que seria HA? Somatório das forças horizontais igual a zero, né? Então seria aqui, ó, esse sentido aqui como positivo seria mais 10 menos HA igual a zero, daí que HA vale 10. Então aqui vale 10,0 kN. Bom, agora aqui na vertical. Somatório das forças na vertical é igual a zero. Vou adotar para baixo como sendo positivo, né? Então aqui, menos 10, mais, desculpa, vou adotar para cima como sendo positivo. Então, menos 10, mais 14,375, ok? E mais a nossa VA aqui. Tá? Então, menos 20, mais 14,375, daí que VA vale 5,625. Ok? Tudo bem? Calculamos então as duas reações de apoio. Vou escrever aqui.
Isso aí, sossegado para vocês, né? Vamos voltar para o slide? O próximo passo aqui. Estou aguardando o Teams. Ó, determinar os esforços reativos, beleza. Seccionar a treliça passando por barras, ok? Que eu quero calcular no máximo 3 barras, tá bom? Deixa eu ver aqui que ele cortou aqui só para eu fazer igual. Putz, cortou essa aqui, tá bom. Outras mais fáceis, mas vamos em frente. Agora eu preciso mudar aqui a apresentação do slide. Então vou apagar aqui essas contas, tá? E o que nós vamos fazer? Um corte aqui nessa seção, tá? Deixa eu só observar novamente qual ele cortou para ficar igual, tá bom. Então vou fazer um corte e vamos esquecer esse resto da estrutura. Vamos trabalhar só com a estrutura aqui da esquerda, tá? Então a gente vai ter essa força agindo aqui de 10. Aqui uma força aqui de 10. Aqui uma reação de 5,625. Aqui um esforço normal 1, um esforço normal 2 e um esforço normal 3. Geralmente a gente não vai saber para que lado é cada esforço. Você pode tentar, tipo, chutar, ó, eu acho que aqui é compressão, acho que aqui é tração. Mas não tem problema, porque, por exemplo, se eu calcular em um e ver que deu negativo, significa que tá para cá e não para lá, tá bom? Simples assim. Então a gente pode equilibrar esses nós, né? No caso aqui, eu vou adotar a mesma notação que ele, porque não quero confusão, tá? E ele escreveu BC, cara. BC, GC. GF. Então vamos lá, eu vou aplicar agora o somatório das forças aqui dentro e dos momentos. Então, somatório dos momentos em relação. Esse ponto acho que não era A. Deixa eu ver. Nossa, que coisa estranha. Aqui é A, B, aqui é G. Bom, tá bom. Somatório dos momentos em relação ao ponto A. Na verdade, pessoal, a gente pode pegar qualquer ponto aqui que seja mais interessante, né? Se eu pegar o ponto A, olha, eu vou ter essa força, essas 3 forças se anulam. Mas eu tenho BC, tenho esse esforço e tenho GC. E GC eu tenho que daí distribuir para cá e para cá. Então, assim, começa um pouco de confusão, né? Outra opção, poderia pegar o ponto G. No ponto G, esse esforço, esse esforço zero. Fica esse vezes esse e depois BC distribuído. Na verdade, assim, eu acho que o melhor é esse, porque pelo menos uma da inclinada eu vou conseguir derrubar. Mas eu vou precisar das duas inclinadas mesmo assim, né? Porque depois tem que fazer o somatório das forças na vertical. Então, vamos fazer já as inclinadas. Acho que é mais fácil. Eu já botei elas. Ó, então, o BC aqui. Quanto que é esse ângulo, né? Eu não sei quanto é o ângulo, mas eu sei que o meu triângulo aqui, ele tem quanto, ó? 2 e 1,5. E 1,5, né? Então, aqui, BC. Se aqui eu tenho 2 e 1,5, deixa eu pegar a calculadora.
ok? Vamos fazer o arco cuja tangente θ igual o arco cuja tangente ela é 1,5 cateto oposto pelo cateto adjacente, que é 2,0. Então, arco tangente de 1,5 dividido por 2. Θ vai ser igual a 36,87 graus. Ok? Então, vamos lá. BC na direção X vai ser quem? Vai ser o meu valor de BC vezes o meu seno de θ. Então, BCx vai ser igual seno de 36,87. Vai ser 0,6 vezes BC. E o meu BC na direção Y é BC vezes o cosseno de θ. BCY vai ser igual seno de 36,87, que vai dar cosseno de 36,87, que vai dar 0,8. Então anota esse valor e anota esse valor, deixa guardado. Vamos fazer a mesma coisa para o GC, né? Aqui eu tenho o GC. Aqui nós temos agora uma altura de 3 e uma aqui de 2,0. Então o θ é o arco cuja tangente é 3 por 2, ok? Tangente de 3 dividido por 2 vai ser 56,31 graus, ok? Então vamos lá. GC de x é igual a GC vezes o cosseno. O meu ângulo está aqui, né? Θ vezes cosseno horizontal. Vezes 56,31. Então, o meu GC é igual... GC de x é igual a GC vezes o meu cosseno de 56,31. Vai ser 0,555, tá? O meu GCY é GC vezes seno de 56,31. GCY é igual a GC vezes o meu cosseno vezes pessoal, aqui tá invertido, tá? Ó, θ vezes cosseno é o x, aqui é cosseno. Só troquei esses valores aqui. Aqui é x, aqui é x, é y, aqui é y. BC na vertical arco tangente de 1,5, arco tangente de 1,5 dividido por 2, 36,81. Cosseno disso, não, estava certo. O y é o vertical, é o seno, né? Ah, desculpa. E o x é o cosseno, tá? Tanto que aqui 2 é 0,8, né? E aqui
1.5 é 0,6, então aqui é maior, tá certo mesmo. Fazendo besteira, desculpa. Então aqui o x é o cosseno, o y é o seno. Então aqui seno de 56,31 vai ser 0,832, tá? 832. Então o y é esse valor e o x é esse valor, né? Repare que ó, o maior aqui está na altura e aqui o maior está no comprimento. Essa barra está mais abatida, essa barra está mais inclinada. Tá tudo bem? Bom, essa é a decomposição tranquila, né? Vamos pegar agora, então, o somatório dos momentos em relação ao meu ponto G igual a zero, porque daí eu não preciso utilizar o GC, só o BC. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou adotar esse sentido aqui como sendo positivo. Então, quem que provoca momento nesse sentido, né? Vamos lá, a gente tem menos 5,625 vezes o braço, que é 2, momento nesse sentido, né? Esse aqui, não, horizontal, não provoca momento, tá vendo? GF não provoca momento e GC não provoca momento, tá? Então a gente tem agora um momento nesse sentido de mais 10 vezes o braço de alavanca, que é 1,5, ok? Mais não, é menos, né? Tudo oposto ao sentido que eu estava falando, né? E BC, nós temos BC nesse sentido e nesse sentido. BCY tá aqui, né? Então tá alinhado ao ponto G, então não gera momento. Apenas BCX, que seria então nesse sentido, né? Então é o sentido negativo, menos 0,8 vezes BC, que é o nosso BCX. Bom, tudo isso igual a zero. Vamos resolver então. Aí a gente chega aqui, 5,625 vezes 2, mais 10 vezes 1,5. BC é igual menos, né? Menos 26,25 dividido por 0,8. BC é igual 32,8125. Beleza? Então a gente consegue chegar nesse resultado de BC, tá? 5,625, ok? Vezes 2, mais 15, dividido por 0,8. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou trazer a resolução do Felipe aqui no quadro. Eu já sei o que eu errei aqui. Isso aí.
Desculpa, gente. Aqui, olha. Vamos apagar, né? Tá errado, tá errado. Aqui ele fez outro caminho, daí eu também... Depois dá errado os caminhos. Ó, aqui é BC, vezes 0,8 para ter BC na horizontal, BX, vezes o braço de alavanca, que é 1,5. Ok? Igual a 0. Aí você vai chegar no mesmo valor de BC igual 26,25, né? Dividido por 1,5 vezes 0,8. Tá? 5,625 vezes 2 mais 15, 26,25 dividido por 1,5 dividido por 0,8. O valor vai ser menos 21,875. Ou seja, aqui nós temos um esforço que na verdade ele é de compressão, de menos 21,875. Tá bom? Ok? Vamos fazer agora o somatório das forças. Tem que acertar esse tempo, cara. Na horizontal. Tá bom? Não, a força na vertical é melhor. Tá? Porque eu já tenho BC, né? Vou fazer aqui em cima. Somatório das forças na vertical igual a 0. Tá? Então, o que a gente tem? Olha, mais 5,625, ok? Mais BCY menos GCY. Tudo isso igual a 0. 5,625 mais BC vezes Y vai ser 0,6 vezes o valor de BC, que é menos 21,875, menos GC, Y, que é 0,832. 0,832 GC. Tudo isso igual a 0. Tá bom? Vamos resolver isso então. Aí que GC é igual. Vou passar tudo isso para cá. Ó, menos dividido por 0,832, né? Que é o nosso Y, que é o seno daquele valor lá. Então, continuando aqui, 5,625 para cima, ok? Menos 0,6 vezes 21,875 vai dar menos 7,5. Passa para lá, fica positivo. Então, GC vale 7,5 dividido por 0,832, que vai ser 9,01. Ok? 5,625 mais 0,6 vezes 21 menos 21,875 vezes 0,6, é isso mesmo. Ok. Dividido pelo seno do ângulo de 56,31 graus. Vai dar 9,01. Creio que deve ter algum probleminha de arredondamento aí. Tá? Então, nós achamos o valor de GC e como ele deu positivo, né? Deu positivo. BC você não entendeu?
Eu apliquei aqui o somatório dos momentos nesse ponto, Itamar. Aí a gente chega com BC vezes o braço de alavanca, né? BCX, ok? E o restante. Então, ó, coloca o alfinete aqui, 5,26 para cima vezes o braço, 2. Para cima eu estou fazendo, ó, o contrário a esse sistema, então é negativo. Aí tem esse 10, como está alinhado aqui, dá 0. Aí esse 10 aqui de cima vezes esse braço, então menos 10 vezes 1,5, porque é nesse sentido a rotação é negativa. Isso foi o cálculo do momento aqui no ponto G, Tamar. Agora o BCX. BCX ao redor dessa rotação, desse braço de alavanca. Então 0,8 BC é BC vezes X, vezes 1,5. Tá? Tudo bem. O que a gente tem então? Essa equação ficou daí 26,25 dividido por 1,5 vezes 0,8, deu esse resultado. No caso aqui do GC que a gente estava fazendo, 5,625 vezes 0,8, né? A gente chega no valor de GC. Eu vou ter que dar uma corrida por causa do tempo. Então chegamos no valor de GC de 9,01. Falta só o GF, que eu posso fazer pelo somatório das forças na horizontal igual a 0. Que daí seria o valor aqui de menos 10, ok? Mais esse 10, ok? Vai ser igual a 0. Então você chega aqui, GC vezes cosseno, né? GCX, GCX, porque ele está nesse sentido aqui, mais GF igual a 0. Vou passar aqui embaixo. Então, GCX fica 0,555 GC igual aí o nosso GF. Então, GF fica sendo 9 vezes 0,0055. Vai dar 5,015. Tá bom? Deixa eu mostrar a resolução, porque não vou conseguir por causa do tempo, gente. Vamos, Teams. Por favor, colabore o software. Então, o Felipe ele fez um outro caminho aqui, que ele aplicou o momento no ponto C, né? Que seria o momento aqui em cima, tá? Eu acredito que ele deve ter feito isso para zerar essas aqui. Então, ele calculou direto o valor de GC, que deu esse valor, né? Porque é 0,9 dividido aqui, tá? Eu esqueci, passo 0,5 dividindo. Então, fica, na verdade, 9 dividido por 0,555. Vai dar os 12,44 de tração. Tá? Então, a gente acha o valor de BC, que deu 21,75. Acha o valor de GC, ok? E acha o valor da nossa força aqui, GF. Achando isso, a gente pode achar os restantes dos valores das nossas treliças. Ficou meio corrido, gente, mas assim, se tiverem alguma dúvida, pode acompanhar com calma depois e procurar. Para treliças complexas, a gente vai classificar como uma treliça composta. Então, eu tenho aqui uma série de triângulos se superpondo, tá vendo? Essa barra aqui, ela está superpondo aqui. Então, aqui eu não fechei um triângulo de treliça, mas eu tenho um triângulo e tem um outro quadro aqui. Então, uma treliça de análise complexa que a gente utiliza o método de Henneberg. Nesse método, o que a gente faz? Nós vamos remover uma das barras e substituir por umas forças. Então, nós vamos remover a barra aqui e substituir por uma força. Nós vamos remover essa barra aqui e substituir por uma força. Então, eu passo essa barra para esse ponto, para minha treliça, ela ficar uma treliça simples, tá bom? Em que eu consigo calcular e resolver ela, tá?
Então, eu vou remover aqui a barra, substituir por uma força x1 e por uma força do valor de x2, né? Então, a gente vai escrever pela superposição que essa treliça é igual a uma treliça simples com o meu carregamento, mais uma treliça que eu tenho a força x1, também simples, mais uma treliça que eu tenho a força x2. E com isso a gente estabelece uma condição aqui em que eu tenho uma soma de uma superposição dos efeitos, né? O que é essa superposição? A nossa normal da treliça aqui para qualquer barra na situação 0, mais a normal nessa situação 1, mais a normal na minha situação 2, que seria referente a x1 e x2. Acho então os valores de x1 e x2, que já são as próprias normais, né? São os próprios esforços normais nessas barras. E para resolver meu sistema isostático, eu coloco essa força agindo nos pontos e calculo o restante da estrutura, tá? E para as treliças, isso a gente usa o método de Henneberg. As treliças espaciais, elas são formadas pela união de nós, da mesma maneira, só que tridimensional. E aqui, a nossa equação geral para treliças vai ser o número de barras, 3 vezes o número de barra, menos 6. Por quê? Eu tenho 6 graus de liberdade em cada nó, né? Então, o meu nó, ele vai poder movimentar-se em 3 direções, tá bom? Então, eu tenho esses 6 graus de liberdades atuando sobre eles. O número de nós eu faço vezes 3. Então, o meu número de barras vai ser igual a 3 vezes nó, menos 6, que está relacionado ao grau de liberdade. Para eu formar uma treliça espacial, eu preciso obedecer, então, a essa situação. Por serem espaciais, os esforços reativos devem ser considerados em equações tridimensionais. Então, eu não posso mais pegar o somatório das forças vertical, horizontal e momento. Tem que pegar o somatório das forças x, y e z e momentos ao redor de x, y e z, tá bom? Para poder fazer o equilíbrio da treliça. A verificação se dá, então, da sua estaticidade. Se o número de barras mais o número de nós for menor, se o número de barras mais o de reação for menor que o número de 3 vezes o nós, a minha estrutura é hipostática. Significa que barras mais reações, que são as minhas incógnitas, é menor do que 3 vezes o número de nós, que é o número de equações de equilíbrio que eu tenho. Equilíbrio dos somatórios das forças em x, y e z de cada nó. Se eu travar cada nó x, y, z, minha treliça está travada, né? Agora, se me faltam barras para fornecer essas reações, então a minha treliça é hipostática. Se meu número de barras mais o número de reação for igual ao número de nós, então a minha treliça é isostática. Ou seja, se eu estiver validando essa situação. Se meu número de barras mais o número de reações for maior do que 3 vezes n, do que cada nó que tem 3 equações de equilíbrio, né? Então, é uma estrutura que sobra barras, sobram reações. Uma estrutura considerada, então, hiperestática, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui para a gente verificar a estaticidade da treliça, né? Que tem 12 barras, 6 nós e as reações na figura. Então, a gente vai fazer barras mais reações e comparar com o número de nós. Quantas barras nós temos? 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Era para dar 12. Deixa eu repetir a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, 12 barras. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 barras. Desculpa, 12 barras, tá bom? Então, temos 12 barras. Quantas reações a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações. 12 mais 6. Tá? Então, a gente tem 18 incógnitas. E reações, né? Entre reações e barras, 18 incógnitas. E quantas equações eu tenho? Para esse nó aqui, eu tenho somatório das forças em x, somatório das forças em y, somatório das forças em z. Então, são 3 equações por nó. Então, 1 nó, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Tá? Então, 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18 também.
Então, nós temos 18 equações e 18 reações. Essa teria de ser considerada, então, isostática. Ok? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Desculpem aí a velocidade do negócio, foi meio rápido, tá bom? Ou se ficou meio confuso, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar com tranquilidade. Obrigado, viu?